Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos iniciar o estudo da aula 3, relativa à disciplina Direito Administrativo. Nesta unidade, iremos tratar acerca dos elementos do direito administrativo. Quais são esses elementos? São 3 matérias importantíssimas relativas à disciplina. São atos administrativos, licitações e contratos e controle da administração pública. Nós iremos iniciar falando sobre os atos administrativos. De acordo com os professores Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, ato administrativo é a manifestação ou declaração da administração pública nesta qualidade ou de particulares no exercício de prerrogativas públicas, que tenha por fim imediato a produção de efeitos jurídicos determinados, em conformidade com o interesse público e sob regime predominantemente de direito público. De acordo com a doutrina, são 5 elementos ou requisitos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Certo? A competência, de acordo com o slide que nós apresentamos aí para vocês, ele nada mais é, ele é relativo, a competência é relativa ao agente administrativo, competente para a prática daquele ato administrativo. E quem é que vai nos dizer quem é o agente administrativo competente? É a lei. Já a finalidade é o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. A forma é a maneira como o ato deve ser praticado, certo? Já o motivo é a situação de fato e de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. E por último, o objeto, que nada mais é do que o conteúdo do ato. Depois de falarmos a respeito dos elementos ou requisitos do ato administrativo, nós vamos falar a respeito dos atributos dos atos administrativos. Os atributos nada mais é do que são qualidades dos atos administrativos, características. A primeira característica citada pela doutrina é a presunção de legitimidade e legalidade. Ou seja, um ato, ato administrativo, ele é válido até prova em contrário, certo? Essa presunção de que aquele ato administrativo é válido e legal é uma presunção relativa, ou seja, cabe prova em contrário. Outro atributo do ato administrativo é a imperatividade. O que é a imperatividade? Nada mais é do que o ato cria obrigações ao particular sem que o particular concorde com isso, certo? Ou seja, o ato é imperativo. Outra característica ou atributo do ato administrativo é a auto-executoriedade. Nada mais é do que a execução material e direta daquele ato, sem que haja necessidade de intervenção judicial, ou seja, o ato é auto-executório. E por último, temos a tipicidade, que nada mais é do que o respeito à finalidade, ele decorre da legalidade. Assim nós finalizamos a parte relativa a atos administrativos. Nós agora vamos falar a respeito de licitações e contratos. Pois bem, o dispositivo normativo mais genérico que nós temos é o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que prevê que as obras, os serviços, as compras e alienações, elas serão contratadas mediante processo de licitação pública, onde será assegurada igualdade de condições e bem como somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Portanto, nós podemos conceituar a licitação como um procedimento administrativo. Esse processo administrativo ele é de observância obrigatória pelas entidades governamentais. Nesse processo administrativo, deve ser observado a igualdade entre os participantes, deve ser selecionada a melhor proposta dentre aquelas apresentadas pelos interessados, certo? E deve ser preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações a que ele se propõe. Como podemos observar lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, a regra é que sempre há necessidade de realização de licitação previamente à celebração de contratos administrativos. Porém, a própria Constituição, esse próprio dispositivo normativo, artigo 37 e 21 da Constituição, possui ressalvas, ou seja, possui exceções. E essas exceções, elas estão previstas na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos.
A Lei 8666 de 1993, ela previu a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação, que são justamente exceções à regra da licitação. Pois bem, a inexigibilidade de licitação, ela ocorre quando a licitação ela é juridicamente impossível, em razão da ausência de pluralidade de licitantes. De forma exemplificativa, nós temos o artigo 25 da Lei 866, que prevê alguns exemplos de inexigibilidade de licitação. O artigo 25, inciso 1, é um desses exemplos, como, por exemplo, para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Portanto, quando um material, um equipamento ou um gênero possui apenas um representante comercial exclusivo, é o típico caso de inexigibilidade. Por quê? Ora, senhores, não há necessidade de realizar uma licitação caso o fornecedor seja exclusivo. Se apenas aquele fornecedor pode fornecer para a administração pública aquele material, aquele equipamento, não há necessidade de realizar a licitação, por isso ocorre a contratação direta. E essa contratação direta ocorre através da inexigibilidade. O artigo 25 ele fala de outros exemplos que vocês, em casa, vocês deverão ler para aprender. Já a dispensa de licitação é um pouco diferente da inexigibilidade de licitação. Na dispensa, a dispensa ela abrange as hipóteses em que, embora haja viabilidade de competição, a lei autoriza a celebração direta do contrato ou mesmo determina a não realização do procedimento licitatório. Quando a lei autoriza a não realização da licitação, nós estamos falando da licitação dispensável e ela está prevista no artigo 24 da Lei 8666. O artigo 24 da Lei 866 ela prevê várias hipóteses, mais de 30 hipóteses, em que a licitação é dispensável. Já quando a própria lei diretamente dispensa a licitação, nós dizemos que a licitação é dispensada. E a licitação dispensada ela está prevista no artigo 17 da Lei número 866 de 93. Um exemplo de licitação dispensável, que eu falei no início, é justamente no caso de emergência. Numa situação emergencial, em que a administração pública não pode aguardar a finalização de um procedimento licitatório, a autorização legal de que não ocorra aquela licitação. Esse é o típico caso de licitação dispensável, que está previsto até no seu exercício que está na plataforma. E, por fim, nós iremos falar aqui rapidamente sobre o controle da administração pública. Como eu já falei em aulas anteriores, o controle da administração pública, ou seja, a sujeição das atividades administrativas do poder público ao mais amplo controle possível, ele tem como fundamento o Estado de Direito. Por quê? Porque somente a lei, que é a manifestação de vontade do povo, é que deve pautar toda a atividade da administração pública. E essa atividade da administração pública ela tem um fim imediato, que deve ser a defesa do interesse público, certo? Portanto, toda atividade administrativa ela está sujeita a um prévio controle, tanto prévio como posterior. Esse controle ele pode ser interno. O controle interno é aquele exercido dentro de um mesmo poder. E pode ser externo, que é aquele controle exercido por um poder sobre os atos praticados pelo outro poder. O controle interno ele está previsto no artigo 74 da Constituição Federal, que dispõe: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Por fim, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O parágrafo 2º do artigo 74 é interessante, porque ele dispõe que qualquer cidadão,
qualquer partido político, qualquer associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Portanto, nós, cidadãos, se nós verificarmos a prática de alguma irregularidade, alguma ilegalidade, nós temos o direito e o dever, como cidadão, de denunciar irregularidades e ilegalidades para o Tribunal de Contas respectivo. Tá, ok? E assim nós finalizamos a nossa disciplina Direito Administrativo. Forte abraço.